por Mamon são despersonalizados. E isso é o que o inimigo deseja fazer com aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Despersonalizados. Então, voltando ao texto, quando o Senhor disse a esse rico coletor de impostos, segue-me, nós vemos aqui um versículo, verso 28. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Não é maravilhoso? Meus irmãos, o preço não foi barato. Deixar tudo significa que ele entregou todos os seus bens aos pobres, vendeu sua casa. O texto vai deixar claro que não. Graças a Deus, porque nós temos esse equilíbrio espiritual aqui. Mas é um equilíbrio de fio de navalha. Compreende o que eu quero dizer? De fio de navalha. Porque vai dizer que, vamos seguir o texto, então lhe é importante, não é lhes. Significa que Levi ofereceu a Jesus um grande banquete. Está vendo? Ou seja, ele agora compreende que tudo aquilo que ele tinha só tinha uma razão, um propósito: devotá-lo integralmente em mordomia ao serviço daquele que o chamou. Então assim, aí está coerente com o ensino do Senhor em Lucas mesmo, com aquela parábola do administrador infiel. Quando o Senhor fala do mamon, da iniquidade, porque o mamon é iníquo em si mesmo, porque ele é energizado. Ele não é uma cédula, como já falamos. Ele não é um bem palpável. Mamon é energizado pelo próprio Satanás. Então diz, do mamon da iniquidade, não são palavras minhas, são palavras do Senhor. Do mamon da iniquidade, fazei amigos. Lembra-se da parábola? Para quando este vos faltar, então os outros, aqueles, seus amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos. O que o Senhor está ensinando? Ele está ensinando que, misteriosamente e maravilhosamente, esse que procurou ganhar, capturar, dominar o nosso coração, debaixo de submissão de nosso coração, não dele, do mamon em si, nosso coração, a Cristo, esse mamon pode ser conquistado e usado para a promoção da glória do Senhor. E é isso que vemos na história de Levi, de modo tão lindo, meus irmãos. Mas, de novo, quero repetir, é um fio de navalha. Porque muitos pensam, que bom então eu quero ganhar ainda mais, para que eu administre para o reino. Certo? Então vamos nos avaliar. Nós estamos administrando para o reino? Como? Em que sentido? Nós temos entendido que nós somos mordomos de tudo o que o Senhor nos tem dado? Ou o que é que nós temos reservado só para nós mesmos? Irmão, a casa de Levi devia ser uma casa bem especial, porque ele era um homem abastado, certo? Agora ele enche a sua casa de fariseus, de convidados de todo tipo, dá um grande banquete, não é? Ou seja, ele coloca seus bens e sua casa a serviço do Senhor, mais do que isso. Nós lemos quando falamos sobre a cura do paralítico, o evento anterior, vamos recuperar essa frase aí, me acompanhe aqui. É dito que aqueles amigos do paralítico buscaram introduzi-lo, você se lembra da frase? E pô-lo, onde? Diante de Jesus. Você está vendo a mesma coisa agora pelo outro lado na vida de Levi? Preste atenção. O que Levi está fazendo, dando a Jesus, ofereceu-lhe Levi. Ofereceu a Jesus um grande banquete. Para quê? Para introduzir e colocar e pôr pecadores diante de Jesus. Ou seja, Levi fez exatamente a mesma coisa que aqueles amigos fizeram com o paralítico. Louvado seja o Senhor, meus amados irmãos. Essa é a finalidade mais sublime dos nossos bens, da nossa casa e de tudo que o Senhor nos tem dado. É para introduzirmos e colocarmos pessoas diante de Jesus, de variadas maneiras, usando aquilo que o Senhor tem confiado a nós.
Mas será que nós temos feito isso? Meus irmãos, sabem que eu tenho percebido na minha modesta jornada com o Senhor? Há pessoas que nem suportam ouvir essas coisas. Fere demais o coração delas. Mas, meus irmãos, se nós não nos dispusermos a na sua luz vermos a luz, nós estamos enganando a nós mesmos. E chegará o dia, como nosso irmão leu um dos textos aqui, 1 João capítulo 1, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Você acha que haveria um tipo de vergonha maior do que reconhecer diante do Senhor que nós entregamos o nosso coração a outro Senhor? Não podeis servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer um e amar o outro, ou vai se devotar a um, devotar. Olha a palavra, devotar, devoção. Ou vai se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e Mamon. Mateus capítulo 6. Então, meus irmãos, graças ao Senhor, porque nós estamos vendo como pano de fundo tudo isso aqui na história de Levi. Porque ele é o homem cheio de bens. Vamos seguir. Levi deu um grande banquete em sua casa. E veja, e numerosos. Você está vendo? Ah, meus irmãos, que homem rico que tem prazer de encher sua casa de numerosas pessoas para comer tudo que é dele, sujar tudo que pode e ir embora depois, nem lavar a louça. Não é? Só um homem que tenha tido essas convicções. Porque ele foi chamado, ele ouviu aquele segue-me, só o segue-me. Basta, o Senhor não falou mais nada para ele. Que Senhor é esse, não é? Segue-me. E então ele se levanta, deixa tudo e segue o Senhor. Então ele oferece esse grande banquete, numerosos publicanos, são seus colegas, né? Coletores de impostos. E outros estavam com eles à mesa. Agora veja, fariseus e escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Verso 31. Respondeu-lhes Jesus, veja que preciosa palavra. Os sãos não precisam de médico. Queria destacar esse médico aí. Porque na casa de Levi o Senhor está se revelando como aquele que é o médico. Por isso ele está se colocando no meio dos doentes. Que linda, que maravilhosa figura. Mas tem mais aqui. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Quem são os doentes? Estão mencionados aí. Publicanos, até mesmo fariseus, saduceus, todos que quisessem ouvi-lo, escribas, mas todos os outros que foram convidados por Mateus ou Levi, não é? Então o médico, graças ao Senhor. Agora veja o verso 32. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Como o Senhor é apresentado aqui nesse verso 32? Se no 31 ele é o médico, no 32 ele é o santo. Por quê? Porque ele está chamando pecadores ao arrependimento. Então, meus irmãos, que gozo para o coração de Jesus. Podemos dizer assim, Levi ofereceu, lembre-se sempre, a Jesus um grande banquete e chamou convidados, mas o banquete é para ele. E para quê? Para dar a Jesus a mais doce e intensa alegria da graça. Qual é a mais doce e intensa alegria da graça para Jesus, o Verbo encarnado? É ser introduzido e posto diante de pecadores. Porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Qual é a mais doce alegria da graça para o coração de Jesus? É ser introduzido àqueles que precisam de arrependimento, porque ele é o santo. E o santo veio chamar pecadores para o arrependimento. E o médico veio chamar doentes para serem curados. E Levi compreendeu isso, meus irmãos. Por isso deu a ele o grande banquete e encheu sua casa de convidados. Agora, um certo irmão, numa conversa com um dos irmãos aqui, do contexto dos irmãos, foi lembrado isso. Quem disse isso foi um querido irmão chamado Vern Frank, que tivemos o privilégio de conhecer, estar com ele pessoalmente, hoje ele já está com o Senhor.
Ele disse que ele partiu para o Senhor com 90 ou 91 anos de idade. Depois de uma vida longa, servindo